Olá, meu nome é Odisseu, filho de Laertes, rei de Ítaca. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Eduardo Maia e hoje vamos conversar sobre o livro Ilíada. Isso mesmo. Muitos alunos me perguntam: Maia, mas por que Ilíada? Por que vamos ler este livro? E aí eu preciso dizer algumas coisas importantes, ou melhor, muito importantes, sobre o livro, né? Ele faz parte, na verdade, de uma trilogia, né? Aqui estão os livros originais, entre aspas. O primeiro, Ilíada. O segundo, Odisseia. E o terceiro, Eneida. Nós vamos ler essa trilogia, mas obviamente com adaptações, né? Destinadas ao público infanto-juvenil. E por que Ilíada, então? Ilíada é o primeiro livro ocidental, né? Ele é um livro grego que foi escrito por um escritor mítico. Não se sabe se ele existiu de verdade, que é o Homero, mas ele é o primeiro livro da parte ocidental do nosso planeta. Lá no Oriente, na Índia, na China, nós temos coisas escritas muito mais antigas, né? Então a Ilíada vem inaugurar a tradição escrita, ou seja, né, a história foi escrita mais ou menos há 800 anos antes de Cristo, mais ou menos. E então assim, o que existia antes? Existiam essas histórias contadas oralmente, né? De geração a geração essas histórias eram contadas. As histórias eram contadas. E então a partir do momento em que a escrita começa a ficar uma coisa prática do ser humano aqui no Ocidente, isso vai ser registrado por Homero em livro, né? A história então passa a ser não mais tanto, né? A gente imagina numa contação de histórias oral, tá lá o Aedo, o Rapsodo contando as histórias, a plateia prestando atenção com os olhos, mas ouvindo muito, né? A partir do momento em que isso se torna tradição escrita, né? A gente passa para um exercício, um trabalho que é muito mais individual, eu sozinho em casa lendo o livro. E aí tem uma mudança de perspectiva, né? Muito mais do que o ouvido, eu vou usar mesmo os olhos mesmo para ler, né? E obviamente que uma interpretação também, uma vivência mais individual. Porque quando é essa questão coletiva, tem uma palavrinha grega chamada catarse, que é exatamente esse expurgar dos sentimentos que era meio coletivo. O que a gente tem hoje, um pouco parecido com isso, é quando a gente está num estádio de futebol, que o time faz um gol e todo mundo naquela onda vibra junto. Então a catarse ou catarse é exatamente isso, esse expurgar dos sentimentos e tem uma pegada coletiva. Mas então esse livro, ele foi escrito mais ou menos há 800 anos antes de Cristo e ele de certa forma tem muito a ver com a gente. Como assim tem muito a ver com a gente? Aconteceu do outro lado do Atlântico, lá na Grécia e tal. Mas é porque é o seguinte, este livro então vai inaugurar uma série de histórias que vai, entre aspas, finalizar nesse, né? Cada um desses 3 livros que eu mostrei, a gente tem um herói que vai se destacar. Então a gente está trabalhando com arquétipos. O que é arquétipo? Né? Por exemplo, o herói deste livro, tem tantos outros, gente, mas o que se destaca e o que fica pra gente é o Aquiles, né? O livro começa assim: canta, ó musa, a ira de Aquiles. Por que o Aquiles está nervoso e tal? Então, de certa forma, é o herói que está em destaque, né? E qual que é o arquétipo do herói Aquiles? É o herói força, é o herói porrada, ele dá porrada, né? É o herói ego. Ele vai ser convidado a ir para a guerra, ele vai ser convencido, na verdade, a ir para a guerra
da seguinte forma, né? Ele não quer ir, ele fala, essa guerra não é problema meu, é o problema do Menelau lá e do Agamemnon, não tem nada a ver com isso. E o Odisseu, que é o segundo herói do segundo livro, ele o convence da seguinte forma, você não vai lutar em Troia, que pena, vai ser uma guerra muito grande, e todos os heróis que lutarem nessa guerra vão ficar famosos. Na verdade, as palavras que ele usa os seus nomes serão lembrados para sempre. Então isso infla o ego dele. Ele vai para a guerra para ficar famoso, né? E uma coisa que eu esqueci de dizer, por que Ilíada, já que conta a saga da Guerra de Troia? Troia tinha um outro nome mais popular entre, né, as pessoas comuns, que é Ilion. Igualzinho a gente fala, Belo Horizonte, BH, né? Ilion era um nome de certa forma mais popular que Troia. E então daí, né, Ilíada. Ilíada é a saga da cidade de Troia. É legal a gente pensar, diferentemente da Odisseia, porque a Odisseia vai contar, a saga do herói Odisseu, ou Ulisses, né, na versão romana. Aqui neste livro a gente tem a cidade como sendo a personagem principal. Isso é legal, mas durante as nossas leituras, as nossas aulas, eu vou comentar sobre isso. Pois bem, então, esses textos, esses livros que eu estou mostrando para vocês, são textos épicos. O que quer dizer épico? São textos que vão tratar de assuntos grandiosos, de grandes guerras, de grandes povos, de humanos que se destacaram a ponto de se tornar heróis, né? Que é o herói? O herói é esse ser humano que se destacou acima da média dos seres humanos normais. E o arquétipo do herói, gente, é exatamente isso. Aqui a gente tem o herói força, o herói ego, é um cara que vai pra guerra sem pensar muito assim na estratégia, na melhor estratégia, ele vai para dar porrada, ele vai para matar, né? Na cena do filme Troia, a primeira cena do filme em que mostra quem é Aquiles, esse é o Aquiles. Ele vai lutar com um brutamontes, ele sai correndo, pula, dá uma espadada, mata o cara, não tem luta de espada, ele mata mesmo. Ele é o herói força, esse é o arquétipo do herói, né? Muito bem, então esses textos são textos épicos, que a gente chama também de epopeia. Epopeia é uma palavra grega que significa palavras em movimento. Olha que legal, pensando na tradição oral, você tem um ator, uma pessoa que está aqui contando as histórias, e as palavras estão voando e entrando pelos nossos ouvidos e também pelos nossos olhos. Então, palavras em movimento é uma definição muito boa para esse tipo de texto, né? Apesar deles estarem escritos, eles estão finalizando essa tradição oral. Daí a sua importância. O livro Ilíada, ele conta o 9º ano de guerra. Como assim o 9º ano de guerra, Maia? A Guerra de Troia durou 10 anos. E o livro conta apenas o 9º ano. Não conta o que aconteceu antes, nem o que aconteceu depois. Como é que a gente sabe dessa história, então? A gente sabe através de outros livros, de outras histórias, algumas coisas que aconteceram antes e o que aconteceu depois, né? Por exemplo, no final dessa história tem uma tragédia, né? Os gregos eles vão ficar muito famosos por causa de certa forma, a invenção do teatro, né? E eles eram alucinados com o teatro, tinham festivais de tragédias e tal, e de comédias também. Então, por exemplo, tem uma tragédia, As Troianas, do Eurípides, que é um tragediógrafo, que conta, de certa forma, o que aconteceu depois da Guerra de Troia, né? Então, isso é interessante para a gente pensar. Repara que tem um recorte, né? É o 9º ano da guerra. Aliás, o livro começa daquela forma que eu já disse. Canta, ó musa, a ira de Aquiles. Qual Deus que colocou ele em rixa, né, brigando com o Agamemnon? O que é? Me conta isso. Esse recorte é interessante para a gente prestar atenção. Para início de conversa, antes da gente começar a leitura do livro Ilíada, eu preciso contar uma história para vocês, que de certa forma introduzo a problemática da história. Há muitos e muitos anos,
haveria uma festa no Olimpo. A deusa Eris, que é a deusa da discórdia, não foi convidada, para que exatamente não acontecesse, durante a festa, a discórdia. Mas quando ela ficou sabendo que não tinha sido convidada, ficou com uma vontade extrema de se vingar. Aliás, é legal abrir um parênteses e avisar que os deuses gregos, diferentemente dessa visão cristã de Deus que a gente tem, os deuses gregos eram muito parecidos com os seres humanos, tinham raiva, inveja e vontade de matar. Então eles eram muito humanos neste quesito. Então ela não foi convidada para a festa e ficou com uma vontade muito grande de se vingar. Chamou Hefestos, que é o deus metalúrgico, o deus que cuida, que faz as ligas dos metais, e pediu para ele: Hefestos, por favor, faça para mim uma maçã de ouro, dourada, muito bonita, desse tamanho bem grande. E o Hefestos trabalhou a manhã toda e na parte da tarde entregou a maçã para Eris, a deusa da discórdia. Tão logo, Eris foi até a festa que estava sendo preparada e colocou a maçã sobre a mesa das guloseimas com a seguinte inscrição: para a deusa mais bela. Como eu disse anteriormente, os deuses eram muito parecidos com os humanos. Então, quando começou a festa e os deuses foram chegando e as deusas foram chegando, cada uma queria ser eleita a deusa mais bela e começou aquele bafafá. Ai, olha o meu cabelo, olha as minhas unhas e tal. Começou toda essa discussão, Só que nem todas as deusas eram tão lindas e tão poderosas, Algumas deusas foram saindo da disputa e acabaram restando 3 deusas. Hera, esposa de Zeus, Palas Atena, a deusa da sabedoria, a deusa da estratégia, da guerra também, e Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor e também da beleza. E ficaram as 3 ali debatendo e tal, e não chegavam num senso comum. Então pensaram: vamos pedir a Zeus, o pai dos deuses, para ser o juiz dessa disputa. Foram até Zeus, e Zeus, percebendo a enrascada em que iria se meter, falou: aqui para vocês, eu não vou decidir isso não. Mas vocês podem ficar tranquilas, que eu vou apontar meu dedinho aqui lá para a terra e vou escolher um juiz para essa empreitada. Então Zeus aponta o dedinho dele. Aí agora eu faço uma pausa nessa história e vou contar uma outra história para depois a gente finalizar essa primeira história. Troia era uma cidade portuária, tinha um porto, o comércio era intenso, era uma cidade muito cobiçada. Todo mundo queria ser rei de Troia. Era uma cidade muito rica e exuberante. O seu rei, Príamo, e a rainha Écuba tinham vários filhos. Diz a lenda que Écuba chegou a ter 50 filhos. Numa de suas gravidez, era de praxe, quando a mulher estava grávida, o marido ir até um oráculo. Um oráculo era tipo um profeta que dizia palavras a respeito da vida futura daquele ser que estava para chegar. Então, Écuba estava grávida e Príamo, o rei Príamo, foi até o oráculo de Delfos, um famoso oráculo, para querer saber sobre a vida futura de seu filho que estava para nascer. Tão logo o oráculo viu a presença, percebeu a presença de Príamo ali, já falou: olha, quando seu filho nascer, será preciso você tirar a vida dele, ou senão ele vai colocar fogo em Troia. Essas foram as palavras do oráculo. O rei Príamo ficou constrangido. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Entretanto, naquela época, o senso do coletivo, a vida da cidade, o bem-estar da cidade, dos seus habitantes, era muito mais importante do que você pensar num ser, mesmo sendo seu filho. Então, tão logo Écuba deu à luz, Príamo, numa distração, pega o filho,
e o leva para um bosque próximo do castelo para tirar-lhe a vida. Né? Quando ele pega a espada para cortar a cabeça da criança, né, ele não consegue. Ele, não posso matar meu próprio filho e tal. E já estava de tardinha, assim, começando a anoitecer. Ele fala, vou deixá-lo aí para os lobos o devorarem. E voltou para casa. Deixou o menino lá no meio do mato chorando. Só que antes dos lobos encontrarem a criança foi encontrada por um casal de lenhadores que passava por ali, né? E esse casal pega a criança, leva para casa e vai cuidar dessa criança. Essa criança cresce, né? Então, um certo dia, essa criança já na vida adulta, ele vai a um oráculo. E o oráculo diz para ele que você vai pôr fogo na sua casa. Como ele não sabia que ele era um filho adotivo, ele pensa que a casa dele era realmente a casa dele, que os pais adotivos eram realmente os pais dele. E ele fala, não posso fazer isso, né? E então ele sai de casa. E obviamente quem sai de casa vai em direção a uma grande cidade. Foi o que ele fez. Então ele ruma para Troia, né? Estavam acontecendo os jogos, e aí ele vai disputar os jogos e começa a ganhar muitas das disputas. O rei Príamo da tribuna, observando aquele jovem, fala, mas quem é esse? Parece ter sangue real e tal. E depois, né, depois dele ter vencido vários jogos ali, o rei vai coroá-lo com a coroa de louros e pergunta de onde que ele é e tal. E ele fala que é um forasteiro que está andando, e ele é convidado então a morar no castelo do rei Príamo e de certa forma vai ser adotado pelo pai verdadeiro. Então ele vai viver no palácio como filho do rei, né? E depois vai ser reconhecido mesmo como filho legítimo do rei Príamo. Muitos anos já tinham se passado da profecia do oráculo e tudo isso, e fica por isso mesmo. Mas então o dedinho de Zeus vai cair sobre quem? Sobre esse jovem. Seu nome é Paris Alexandre. Paris Alexandre é o segundo príncipe de Troia. Tem um filho mais velho que é o Príncipe. Príncipe, isso quer dizer o primeiro, o principal, que é Heitor, que vai ser um grande herói também dessa jornada. Mas então Paris Alexandre vai ser o responsável por decidir qual a deusa mais bela. Só que essa disputa não foi muito ética. As deusas começaram a aparecer para ele e oferecer coisas em troca do título de a deusa mais bela. Hera apareceu para Paris e falou, Paris, se você me escolher como a deusa mais bela, todo o reino da Ásia será seu. Você será um rei muito rico e poderoso. Obviamente que Paris ficou trêmulo com essa oferenda. Palas Atena aparece em seguida para ele e diz que se ele a escolher como a deusa mais bela, ele será um deus muito sábio, já que ela era a deusa da sabedoria, e também um rei muito rico e poderoso, porque ela dará para ele todo o reino da Europa. Muito tentador, não acham? E a terceira deusa, Afrodite, a deusa do amor e da beleza, aparece para Paris e oferece para ele o amor da mulher mais bela do mundo. Paris não teve dúvida, escolhe Afrodite como sendo a deusa mais bela. Eu gosto muito dessa passagem porque a gente pensa, uma história sobre uma grande guerra. Sim, sobre uma grande guerra, mas que por detrás a gente tem a história de um grande amor, né? Só tinha um problema. A mulher mais bela do mundo já era casada com o rei de Esparta, Menelau. Vale a pena abrir um parênteses aqui e dizer que Esparta era uma cidade bélica, era uma cidade preparada para a guerra, né? As crianças, os meninos, iam para a escola para se tornar soldados, né? Então, ainda num tempo de paz, estava havendo uma confraternização em Esparta
Então, vários dos comandantes das cidades gregas, né? E, inclusive, os dois príncipes troianos, Heitor e Paris, estavam presentes nessa confraternização. Afrodite, percebendo que Paris ia se encontrar pela primeira vez com Helena, manda seu filho Eros. Quem é Eros? O Cupido, aquele que joga as flechinhas e as pessoas se apaixonam. Então ela manda Eros descer rapidamente dos céus, do Olimpo, para flechar Helena e Paris Alexandre. E eles vão se apaixonar e Helena vai fugir com Paris para Troia. Este é o ponto inicial, né, da grande guerra que vai acontecer entre Grécia, todas as cidades gregas, e Troia, né? Mas por causa de uma mulher, Maia. Olha, é interessante a gente pensar que isto aqui, nesta história, a gente tem história de fato, aquilo que aconteceu, guerra, a cidade de Troia, existiu a cidade de Troia, existiu uma grande guerra, provavelmente existiu um herói chamado Aquiles, mas há muito de mito nessas histórias, né? Por exemplo, você imaginar que uma grande guerra que durou 10 anos foi por causa de uma mulher? Pode ser, mas tinha outros interesses por detrás, interesses econômicos. Já disse anteriormente que Troia era uma cidade muito poderosa, muito rica. O lugar onde ela existia ali era um ponto estratégico né, no porto, o comércio, os navios que passavam por ali. Então, tinha todo esse interesse por detrás. Então, a partir desse ponto, de Helena ter ido com Paris para Troia, é que vai ser o ponto inicial da Ilíada, a Guerra de Troia. Então agora a gente pode passar para a leitura. Venham comigo nessa aventura. Um beijo e até o próximo capítulo.